Vamos aprender mais um sucesso dos cardigans hexagonal, muito econômicos, muito fácil de fazer, indicado até para iniciantes. Aproveite que está super em alta, todas as clientes querem, todo mundo quer saber onde comprar, quanto que custa, como fazer, então não perca tempo, gente, o friozinho tá chegando. Os artistas famosos, aí as pessoas influencers estão usando e você precisa aproveitar para ganhar seu dinheirinho. As medidas, tá, estão na descrição desse vídeo, mais 52 centímetros de diâmetro, ou seja, 1,4 m de diâmetro, 48 na altura e 20 centímetros aí a largura da manga. E esse mesmo tutorial você pode fazer bem compridão aí, como um sobretudo, tá, gente? Bem grande, com manguinhas, é só seguir as instruções que eu passo no vídeo. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, hype esse vídeo muito aí, que dessa forma que você abençoa o meu canal, gente. Esse vídeo de hoje tem um oferecimento aí de produtos São João, texto São João e armarinhos Prial. Uma super aula, gente! Vou estar utilizando uma agulha de 4,5 e eu estou trabalhando com 3 cabos da linha Pérola, tá, gente? A Tex dela é 295, ó. Mas você pode usar aí o fio de sua preferência. Atente-se para o pedido da agulha, tá? Aqui estou usando 3 cabinhos, por isso a agulha um pouco maior. Então, vou começar aqui, ó. Vou fazer o meu nozinho corrediço. E vou fazer aqui 1, 2. Vai desfiar um pouquinho, tá, gente? Mas vocês tenham paciência, relevem aí. Ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou voltar aqui na primeira, ó. Dessa forma. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou levantar aqui 1, 2, 3 correntes para a altura do ponto alto e 1 para espaço. Laço meu fio e vou voltar aqui dentro do anelzinho. Vou introduzir a agulha, ó, e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, laço meu fio, entro dentro do anel e coloco mais um ponto alto. Vou marcar esse espacinho aqui só pra gente não se perder, tá? Eu preciso ter 6 espaços com 2 correntinhas de separação. Vou fazer uma corrente, venho no mesmo buraquinho aqui do centro e coloco mais um ponto alto. Faço 2 correntes. Laço o fio, entro dentro do buraquinho e coloco um ponto alto. Então, aqui eu tenho mais um espacinho com 2 correntinhas. Faço uma corrente, venho no mesmo buraco e coloco um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho o meu terceiro espacinho de 2 correntes. Eu vou trabalhando dessa forma até que eu fique com 6, tá, gente? Então, eu vou ficar com 6 espaços de 2 correntes e entre eles os espacinhos de uma correntinha. Já tenho aqui, então, 5 espaços, ó. E agora, eu vou fazer o último, então, coloco 2 correntinhas, vou laçar meu fio, vou contar aqui, ó. 1, 2 na terceira correntinha que eu fiz para dar altura do ponto alto aqui no início da minha carreira, que eu fiz 4 correntes, né? 3 para altura do ponto alto e 1 para espaço. Eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto, mas não precisa lacear muito aqui, ó, essa laçada, tá? Deixa ela bem curtinha e faça um ponto alto nessa posição aqui, ó. Certo? Dessa forma, você encerra a carreira e aqui a gente fica, então, com o sexto espacinhos que a gente precisa, tá? Só que eu vou colocar o marcador já aqui pra marcar a primeira carreira. Então, vou subir aqui, ó, 1,
2, 3 correntes, tá? Pra altura do ponto alto. E agora, eu vou virar meu trabalho. Nós vamos trabalhar uma carreira no direito, outra no avesso. Laço meu fio, venho aqui no mesmo espacinho e coloco mais um ponto alto. Então, eu vou colocar aqui esse marcador bem em cima da terceira correntinha, que é onde eu vou estar fechando a minha carreira depois, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei 2 pontos altos no mesmo espacinho do início. Vou fazer uma correntinha, laço meu fio, ó, venho nesse espaço aqui de uma correntinha e coloco um ponto alto sozinho. Faço uma correntinha, laço meu fio e aqui nesse espaço onde está marcado com o marcador, ou seja, no intervalo de 2 correntinhas, eu vou colocar 4 pontos, eu vou colocar um leque, né, de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas, ó. Então, eu coloco 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Certo? Então, em todos os buraquinhos onde eu tenho o marcador, onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer leque. Faço uma corrente, nos buraquinhos menores, eu coloco um ponto alto. Uma corrente, aqui, ó, tem um outro espaço de 2 correntinhas, então, aqui eu vou colocar mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, vai ficando assim. Lequinhos separados por 2 quadradinhos, 2 buraquinhos, ó. Então, estou chegando aqui no finalzinho da carreira, e nesse espacinho onde eu iniciei minha carreira, eu vou colocar mais 2 pontos altos, porque aqui eu fiquei com o leque pela metade, né? Eu coloquei 2 pontos altos apenas, então, aqui no final da carreira, eu vou colocar os 2 que ficaram faltando e o ponto alto atravessado para simbolizar ali a correntinha, ó. Tá, gente? Então, ó, os marcadores ainda estão no mesmo lugar, vocês podem ver, ó, que em cada marcador eu coloquei um leque. E nos espaços dos lados ficou um ponto alto separado por uma correntinha. Então, agora nós vamos para a nossa terceira carreira. Vou laçar meu fio e vou pegar exatamente onde eu coloquei o marcador aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto atravessado. Vou tirar o marcador para visualizar melhor aqui, tá? Vou laçar meu fio e vou vir aqui na terceira correntinha. E vou fazer um pontinho alto assim, nessa posição. Se o seu ponto for muito grande, pode fazer meio ponto alto, tá bom, gente? Agora, eu faço aqui, fiz o ponto alto, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, vou virar o meu trabalho. Venho no mesmo espaço e coloco mais um ponto alto. Vai ser sempre assim o início de carreira, tá, gente? Coloquei novamente o marcador. Agora, eu venho aqui em cima desse primeiro pontinho e coloco um ponto alto. Não dei correntinha nenhuma, ó. Então, vou iniciar a minha carreira com 3 pontos altos. Aqui vai ser um leque que eu vou completar no final da carreira. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, pulei esse ponto, venho no espaço de corrente e coloco um ponto alto. Uma corrente, pulo esse ponto, no espaço de corrente eu coloco um ponto alto. Uma correntinha, ó, vou pular esse pontinho e venho no próximo ponto, e sobre ele eu coloco um ponto alto. Laço o fio e dentro do leque eu faço o aumento, que é 2 pontos altos, desfiou aqui, peraí. 1, 2. Aí, 2 correntes. No mesmo lugar, eu coloco mais 2 pontos altos. Em cima desse pontinho à frente aqui, ó, eu coloco um ponto alto, completando o meu leque. Então, nesta carreira, o nosso leque, ele vai ter 3 pontos, sempre colocando um pontinho em cima dos pontos e os outros 2 dentro do espacinho, separados por 2 correntinhas. Entre os leques, eu trabalho, ó, pulo esse ponto, venho no espaço de corrente e coloco um ponto alto. Uma corrente, no espaço à frente, um ponto alto. Uma corrente. E agora, eu venho aqui para o próximo leque. Então, vou pular esse ponto e venho no próximo,
e coloco um ponto alto. Laço o fio, venho no leque, coloco 2 pontos altos aqui dentro. 2 correntes, no mesmo buraquinho ainda, coloco 2 pontos altos. Venho aqui no pontinho e coloco o ponto alto em cima do ponto. Uma corrente, pulo esse ponto aqui, venho no espaço de corrente e coloco um ponto alto. Uma corrente, no espaço de corrente, um ponto alto. Nessa carreira, estou ficando com 3 quadradinhos aqui que distancia um leque do outro, ó. 1, 2, 3. Certo, gente? E dentro dos leques, eu estou distribuindo leque com um ponto alto de aumento, que fica em cima desse ponto. Vou completar a minha carreira. Fazendo essa distribuição, você complete a sua e já voltamos. Cheguei aqui no último leque, então, eu vou colocar o ponto alto em cima do ponto alto. Sem dar corrente, eu entro aqui no espacinho inicial da minha carreira e coloco 2 pontos altos. Estamos finalizando, então, aqui a terceira carreira, que vai ficando dessa forma assim. Vou fechar a minha carreira, colocando um ponto alto na terceira correntinha aqui, dessa forma. Levanto 3 correntes para iniciar, então, aqui a quarta carreira. Vou tirar o marcador. Vou colocar aqui na terceira correntinha. Vou virar meu trabalho. E aqui no mesmo lugarzinho, eu coloco um ponto alto. Certo? Então, iniciando aqui, então, a quarta carreira. A quarta carreira, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular esse ponto e venho no ponto alto do meio dos 3 da carreira anterior e coloco um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo espacinho de correntinha e coloco um ponto alto, ó. Pulei aqui, ó, esse ponto. Então, iniciei com 2 pontos altos aqui onde vai ser o leque, tá? Pulei o ponto, coloquei o ponto alto no ponto do meio, pulei um ponto e coloquei o ponto no espaço de correntes. Novamente, uma corrente, um ponto alto no espaço de correntes. Uma corrente, um ponto alto no espacinho de corrente. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular esse ponto à frente, aqui no segundo ponto, eu coloco um ponto alto. Uma corrente, venho dentro do leque e coloco 2 pontos altos. 1, 2. Faço 2 correntes, entro no mesmo espaço do leque e coloco mais 2 pontos altos. Olha só. E agora, nessa lateral, eu vou repetir de novo, ó. Uma corrente, vou pular esse ponto no ponto do meio, um ponto alto. Uma corrente, pulo esse ponto, vem no espaço de corrente, um ponto alto. Cabelo aqui. Uma corrente, venho no espaço de corrente, faço um ponto alto. Uma corrente, no espaço de corrente, um ponto alto. Uma corrente, pulo esse ponto, venho aqui no ponto do meio e coloco um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no espaço de correntinhas e coloco 2 pontos altos. Faço 2 correntes. E coloco mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E eu vou seguir dessa forma por toda a minha carreira. Quando chegar no finalzinho, para iniciarmos a quinta carreira, eu estarei te esperando. Chegando aqui, então, no finalzinho da quarta carreira, ó.
Coloquei o ponto alto em cima do ponto alto, ó, fiz a correntinha, os 2 pontos dentro do leque. Agora, eu vou laçar meu fio e vou finalizar a carreira bem aqui na terceira correntinha com um pontinho alto. Levanto 3 correntes para a altura do meu ponto alto, viro o meu trabalho, já colocando um ponto alto no mesmo lugar também, ó. E aqui a gente vai iniciar, então, a 5ª carreira. Vou mudar aqui o marcador de lugar. E o nosso trabalho, ele vai se basear com repetições da 3ª e 4ª carreira, tá, gente? Então, agora, a gente vai repetir aqui a 3ª carreira, ó. Então, eu fiz 2 pontos altos aqui dentro do buraquinho onde é o leque. Certo? E agora, aqui, ó, nesse pontinho aqui à frente, ó, eu vou colocar um ponto alto. Faço uma corrente, vou pular esse ponto aqui e nesse espaço de correntinha aqui, eu coloco um ponto alto. Então, percebam, uma carreira eu inicio com 2 pontos dentro do buraquinho, uma corrente e um ponto sobre o segundo ponto dos 3 que temos na carreira anterior. E a outra carreira a gente inicia com 2 pontos dentro do buraquinho e um ponto já em cima do ponto à frente, sem dar corrente, um bloquinho de 3 pontos altos, ó. Aí, faz uma correntinha, pula um ponto e já coloca um ponto dentro do próximo espaço, tá? Então, você tendo essa repetição em mente, decorando isso, você vai fazer aí um hexágono do tamanho que você quiser, variando do infantil até o GG, bem grandão, tá, gente? É só seguir aí o número de carreiras que condiz com as suas medidas. Você precisa tirar as medidas aí do seu busto, tá? Essa primeira parte do hexágono, ela corresponde às medidas aí aproximadas, né, do seu busto e também do seu braço, tá bom? Porque esse hexágono, ele tem uma pequena diferença dos outros tutoriais. Esse a gente faz com diminuição aí na parte do braço, para não ficar aquele braço bem largão. Às vezes a gente não quer, né, um braço largão que segue com a largura até o tamanho total do hexágono. Esse não, nós vamos fazer algumas carreiras hexagonal, né? E depois a gente vai parar aí de trabalhar hexagonal e vamos fazer ida e volta por alguns triângulos aqui pra gente alcançar a medida do busto sem precisar mexer na medida do braço, pra não ficar muito largo o braço, tá bom, gente? Então, você entendeu que a nossa repetição, ela é baseada na 3ª e 4ª carreira? Então, a gente fez 3ª carreira, 4ª. Aí, aqui a gente repetiu a 3ª e agora aqui a gente vai repetir a 4ª carreira, certo? Então, tendo isso em mente, faça aí um hexágono do tamanho que você precisa. Eu vou dar continuidade na minha carreira. Quando chegar no finalzinho, eu ainda volto para mostrar para vocês mais uma vez como que a gente fecha a carreira e inicia a próxima, tá bom? E aí, depois eu vou deixar vocês sozinhas para trabalhar aí o tamanho que vocês precisam. Então, chegando aqui ao finalzinho da carreira, gente, olha só como que fica. Sempre confira se tá ficando certinho, porque às vezes é um pouco fácil da gente se distrair e fazer ao contrário, tá? Então, ó, vou fechar a carreira com um ponto alto, bem aqui, ó, no espaço de correntinhas. Aperta esse pontinho alto, não deixe esse ponto alto frouxo, guria, tá? Fez aí, então, levanta 3 correntinhas para a altura do primeiro ponto alto. Laça o fio, vira o trabalho, no mesmo buraquinho aqui, ó, já coloca o segundo ponto alto, né, da nossa carreira. Porque a corrente, ela já conta como primeiro ponto alto. Então, vou mudar aqui. Agora, nós vamos iniciar o nosso trabalho trabalhando apenas 2 pontos altos aqui dentro do buraquinho, já saltando para o ponto alto do meio aqui, ó. Então, coloco uma correntinha, pulo esse ponto, venho para o próximo e coloco um ponto alto. Uma correntinha, venho para o espaço aqui de correntinha e coloco um ponto alto. Vocês perceberam a diferença, ó? Na carreira anterior, a gente iniciou com 2 pontos dentro do buraquinho e no ponto seguinte, um ponto, sem dar correntinha, sem nada. Sobrou apenas um pontinho aqui. Agora, a gente iniciou com 2 pontos aqui, uma corrente, pulando um ponto, colocando ponto alto no terceiro pontinho alto aqui, ó. Perdão, no segundo, tá? Então, você, decorando essa regrinha, você vai fazer aí pelo tamanho necessário, tá? Faça aí algumas carreiras, fique um pouco mais aqui no vídeo,
antes de você sair para fazer o seu, para saber quantas carreiras eu fiz aqui para as medidas que eu estou fazendo, tá bom? Mas eu quero que você acrescente aí 3 carreiras a mais por tamanho, tá bom? Sempre termine aí as carreiras em números ímpares, tá? Então, vou fazer aqui e já volto. Então, gente, eu acabei nem tirando os marcadores aqui, ó, mas eu acabei fazendo 17 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, perdão, 15 carreiras. Não, 17, 15 carreiras, tá? Vou mostrar em centímetros aqui pra vocês verem, tá? Você tem que medir aí no seu braço. É importante que você faça carreiras aí hexagonais até que a largura do braço fique bom pra ti aí, ou nas medidas que você precisa, tá? Uma medida confortável. No meu caso aqui, tá ficando um pouquinho larguinho, mas é a pedido dessa forma mesmo, para que o braço não fique tão apertadinho. Me pediram um braço confortável, tá? Então, ó, ficando mais ou menos em 20 centímetros aí, tá? 15 carreiras, 15 carreiras hexagonais, né, circulares, ficando em torno de 17 centímetros o braço, então, consequentemente, aqui também 17 centímetros, né? Os lados aqui são iguais, então, 17 centímetros. Agora, nós vamos fazer uma pequena mudança. Vocês viram que eu cortei o fio aqui, ó, tá? Eu cortei o fio. Então, agora eu vou marcar. Tirar esses marcadores daqui, que eles já não são mais necessários aqui. E eu vou colocar um aqui, bem no meio aqui, que daí eu sei que aqui, esse lado vai ser manga, tá? E eu vou colocar um aqui. E outro aqui. Dessa forma, tá? Que daí aqui vai marcar pra mim a parte que eu vou trabalhar agora sim. Vou trabalhar dessa forma. Eu vou começar aqui nesse marcador, vou vir aqui, né? Vou fazer a volta e vou vir até aqui e vou virar a carreira e voltar trabalhando de volta aqui. A parte aqui que eu tenho o marcador aqui, ó, de manga, essa parte aqui, ó, eu não trabalho mais. Eu vou trabalhar apenas nesses 3 lados. 1, 2 e 3. Ida e volta, tá? Então, eu vou começar dessa forma. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, espacinho. E aqui no espacinho de número 5, eu vou amarrar meu fio. Fazer 2 nozinhos já, que daí fica bem seguro. Então, fiz 2 nozinhos, vou introduzir a agulha no mesmo lugar, vou buscar o fio e trazer pra dentro. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente para altura de um ponto alto, e mais uma corrente para espaço. E a partir daqui, eu sigo fazendo normalmente aqui, então, um ponto alto dentro de cada espaço de correntinha, separado por uma correntinha, tá? E nos cantos, eu vou proceder da mesma forma, vou olhar aí a repetição das carreiras e vou distribuir os cantinhos, os leques, né, da mesma forma. Então, eu vou fazer até o final aqui, ó, até onde tá marcando esse marcador aqui, ou seja, por 3 partes, né, 3 lados. 1, 2 e o terceiro. Quando eu chegar aqui, eu volto. Então, olha só, eu comecei aqui, dei toda essa volta, cheguei aqui. Coloquei, ó, certinho, como se eu fosse fazer o leque. Mas eu não vou completar ele. Eu vou simplesmente agora levantar 3 correntes e virar o meu trabalho. Feito isso, vou pular esse pontinho à frente, venho aqui dentro do buraquinho e coloco um ponto alto. Uma correntinha e sigo agora novamente até o início da carreira. Dessa forma. Sempre vai ser assim, as idas e voltas por quantas vezes você decidir fazer, tá?
Sempre do mesmo jeitinho. Chegando nos cantinhos, vai repetir o leque, seguindo a sequência aqui da carreira, né? Seguindo a mesma sequência, sem mudar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, é a carreira que a gente vai fazer. É um ponto alto no espacinho que antecede, vai pular esse ponto, fazer um ponto aqui, 2 dentro. 2 correntes, 2 dentro e um ponto aqui em cima. Pula esse e passa pra cá já com ponto alto. E assim por diante, tá bom? Então, eu vou dar continuidade por mais algumas carreiras dessa forma. Aliás, eu vou chegar até aqui o finalzinho aqui, ó, pra vocês verem como que faz a voltinha aqui, né? Pra voltar, pra perceber que não tem nenhuma dúvida. Chegando aqui ao finalzinho, eu coloquei o pontinho alto no espaço de correntinhas. E agora, eu vou colocar em cima desse ponto... perdão. Vou fazer uma correntinha, vou colocar aqui, ó, entre esse ponto e esse, que aqui tem um espaço de correntinha. Eu tenho um ponto baixo, uma corrente para altura do ponto alto e uma correntinha. Então, nesse espaço de correntinha, eu coloco um ponto alto e em cima da correntinha, eu coloco o último ponto alto dessa carreira. Finalizando, então, aqui com 2 pontinhos altos, tá vendo? Pode virar aqui pra você ver, ó, que tem um ponto baixo e uma corrente pra altura do ponto alto, certo? E uma correntinha aqui pra espaço. Então, agora eu vou virar meu trabalho, vou fazer 1, 2, 3 correntes pra altura do ponto alto. Vou virar meu trabalho, vou pular esse pontinho aqui, venho no espaço de correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente... Venho no espaço e coloco um ponto alto. Uma corrente no espaço, coloco um ponto alto. E vou trabalhando por toda a minha carreira dessa forma. Então, pessoal, olha só, terminei aqui, né, a parte que eu já acho suficiente para fazer o decote aqui e a largura que eu precisava aqui no busto, tá? Eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ida e volta aqui, ó, por 3, ó, 1, 2, né? Porque daqui até aqui é um só. E 3, tá? Aqui fazendo esse desnível por conta do decote, que vai ficar na parte da frente. Eu estou com a minha peça aqui no avesso, tá, gente? E ao finalizar a última carreira, você não corta o fio, tá bom? Não corta o fio, aí você já tem que ter a segunda peça pronta, ó. Tá? Que também já está no lado avesso. Eu só preguei aqui, ó, esses marcadores pra mim não me perder aonde é a parte que vai ser a manga, tá, gente? Ficar mais fácil pra gente costurar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês que tamanho que ficou esse aumento que eu fiz aqui, tá? Na minha tensão de pontos. Então, ficou com 7 centímetros a mais aqui de aumento, tá? Então, em cada peça são 14 centímetros, porque é 7 na frente e 7 atrás. Então, o total, a minha peça ganha em largura aqui no busto 28 centímetros, quando as duas peças estiverem unidas, tá, gente? Ó, aqui na parte da frente, em uma das partes, ficou 26 centímetros, tá? Ó, 26 centímetros. Então, depois que as duas estiverem unidas, vai passar de 50 centímetros, porque agora a gente vai ganhar mais uma carreira aqui. Com essa forma que eu vou estar unindo, ganha mais uma carreira, tá? Mas se você quiser cortar o fio, né, aqui fazer essa união com agulha de tapeceiro também, não tem problema. Então, agora com as duas partes das costas posicionadas certinho, estou trabalhando aqui, né, está no avesso as minhas peças, ó. Aqui é um lado das costas e aqui é outro, ó. O decote tá ali e o decote tá ali, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar onde eu finalizei essa peça e não cortei meu fio, ó. Aqui mesmo eu vou laçar o meu fio na agulha e vou vir fazer o ponto alto aqui em cima desse ponto aqui da outra peça, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto alto. Faz bem apertadinho, ó, não laceia muito, certo? Então, sem correntinhas nenhuma, eu saí dali e fiz um ponto alto aqui na outra peça, tá? Vou fazer uma correntinha, vou prender aqui, ó. Aqui eu tenho os 2 pontos, né? O que tá simbolizado aqui, já feito, né? E aqui eu tenho espaço de correntinha, então, vou pegar aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar meu fio e vou voltar aqui, nessa peça aqui, e vou no espaço de correntinhas e vou colocar um ponto alto, tá? Agora, daqui por diante, não precisa colocar correntinha, só simplesmente vem aqui, ó, cuida pra não pular nem um espacinho e já prende com ponto baixo. Laço o fio, vem aqui na outra peça
no espaço decorrente e faz ponto alto. Vai lá na outra peça e prende com ponto baixo. Laça o fio, vem aqui e coloca ponto alto. Deixa eu abrir pra você ter ideia de como que tá ficando, ó. Tá ficando dessa forma, ó. Tá? Por isso que eu pedi pra fazer no avesso, que daí, quando a gente virar, ó, vai ficar assim, bem perfeitinho. Então, fez o ponto alto do lado de cá, prende com ponto baixo do lado de lá. Se preferir ponto baixíssimo, você pode fazer ponto baixíssimo também, tá? Vem pro lado de cá, faz um ponto alto. Volta lá e faz ponto baixo. Laça o fio, vem pro lado de cá, ponto alto. Do lado de cá, ponto baixo. E assim nós vamos fazendo, ó, até o último buraquinho, até o último espacinho. Para mim, o desafio é um pouco maior, porque eu estou trabalhando com 3 cabos, 2 estão saindo do mesmo novelo, ó, daí fica um pouco bagunçado, tá, gente? Não recomendo. E também estou gravando, tá? Mas você vai ver que se você estiver usando um cabo só de fio, é bem mais fácil, não desfia. E você faz assim muito rápido. Então, eu vou fazer aqui até lá embaixo na barrinha. Quando chegar lá, eu volto para mostrar para vocês como que você vai arrematar o fio, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, ó, você vai colocar o ponto baixo aqui em cima desse ponto alto. Vai voltar aqui, ó, vai pular esse ponto, né? Vai vir no segundo e vai colocar ponto alto. Certo? Agora, você vai vir aqui, ó, desse lado de cá, no espaço aqui do buraquinho do leque, e vai colocar ponto baixíssimo. Laça o fio e volta aqui no mesmo espaço e faz um ponto alto. Faz mais uma correntinha, e aí já pode estar cortando aqui o seu fio. Eu vou deixar um tantinho bom aqui pra fazer o arremate depois, bem bonitinho, tá? Esse pedaço aqui tá bom. Então, cortei aqui, ó. Depois eu faço eu escondo esse arremate, né? E olha, pelo lado direito, ele vai ficar assim. E você ganhou uma carreira aqui, né, de quadradinhos a mais aí na largura, tá vendo? Ó. Depois um corpo bem esticadinho, ó, nem aparece que foi aqui a emenda, tá? Eu também deixo essa dica aqui pra manga, caso você queira aumentar um pouquinho mais a largura de sua manga, fez o cálculo aí meio erradinho, ficou meio estreito ainda a manga, você pode fazer a união da manga aqui do mesmo jeito, tá? Mas, o que não é o meu caso, que eu não quero essa manga muito larga. Então, a minha manga, eu vou fazer a costura com a agulha de tapeceiro. Então, já coloquei o fio aqui na minha agulha, tá? Você pode fazer também com agulha de crochê, se você preferir. E aqui você junta bem certinho, tá, gente? Ó, leque com leque. Aqui. E aí, você vai pegar... Eu vou pegar bem aqui, ó. São 2 correntinhas, né? Então, eu quero que essa parte que ela fique bem fechadinha. Então, eu vou pegar bem aqui na segunda correntinha, ó, que tá quase escondida por esses pontos daqui. Eu vou pegar bem nela, ó. Desse lado de cá, e vou introduzir aqui na segunda do lado de cá. Tenta pegar as 2 alcinhas. Aqui atrás, ó, você pega assim, ó, por baixo primeiro, ó, que daí facilita, daí dá uma levantadinha já na alça da frente, ó, tá? Lembrando que eu ainda tô pelo lado avesso, tá? Aqui, pra fazer essa costura, eu não estou usando os 3 cabos de fios, tá, gente? Eu estou usando um cabinho só, que daí facilita pra mim a minha costura e fica mais invisível, tá? E tem a mesma eficiência. Não tem por que eu botar os 3 cabos aqui pra fazer a costura. Tá bom? Mas você pode fazer com o mesmo fio que você estiver utilizando aí. Então, eu amarrei na primeira correntinha, então tem mais uma correntinha aqui, né? Então, eu vou pegar nessa correntinha do lado de cá e nessa do lado de cá. Gente, o acabamento é tudo, então, capricha nesse acabamento. Não adianta de nada você caprichar no seu trabalho inteiro e chegar na hora do acabamento você deixar a desejar, tá? Ó, então, pega sempre aqui, ó, do mesmo jeito que tu pega do lado de cá, eu tô pegando nas 2 alcinhas, tá? Do ponto alto, ó, do mesmo jeitinho,
pega do lado de lá. Ponto alto agora com ponto alto. E aí, nós vamos agora trabalhando dessa forma, cuidando para não perder nenhum ponto, até lá o finalzinho, tá, gente? Passei a costura toda, chegando bem aqui no finalzinho, tu pega até a segunda corrente. Segunda corrente do lado de cá, segunda corrente do lado de cá, tá, gente? Aqui, ó, tem esse fio do arremate, né? Então, mas ele não tem nada a ver, você vai pegar nas correntinhas, tá bom? Aqui, ó, tá ponto desse lado e ponto desse. Não tem mais correntinha pra se ocupar, tá vendo? Então, aí assim fica bem retinho, até porque se a gente for fazer aumento na manga, aí aqui essa junçãozinha, ela vai ficar bem fechadinha, bem perfeitinha, tá? Agora, eu vou passar algumas vezes aqui, ó, de um lado pro outro, vou fazer um nozinho. Pra já deixar esse arremate aqui já pré-pronto. Então, você vai fazer essa costura dessa forma, gente, dos dois lados, tá? Nas duas mangas. Pronto, agora só vai passar mais um pouquinho aqui, ó. A cabeça dessa minha agulha, ó, aqui, ó, ela é um pouco grande, tá? Mas foi a única que eu encontrei aqui. Então, dificulta um pouquinho pra passar aqui. Mas é só um pedacinho assim, ó, pro fio não ficar muito na ponta, tá? Agora é só cortar. Então, pessoal, olha só, costurado as duas mangas, como que fica, tá? Ainda temos os arremates ali pra fazer, ó. Fica perfeitinho, tá bom? E agora, se você quer um casaqueto assim, ó, até a cintura, não muito comprido, já está praticamente aqui, finalizado o nosso modelo. Só vamos fazer um acabamentozinho aqui agora, né? Pra ele não ficar assim dessa forma, pra deixar ele perfeitinho. Caso você queira colocar botão também, dá pra colocar, tá bom? Mas, se você quer ele estilo sobretudo, bem compridão aqui, ó, então, é só você pegar, tá? Da direita para a esquerda, se você for direito, se você for canhoto, da esquerda para a direita, e fazer carreiras de... Começa no leque, vem, dá toda a volta aqui até esse leque, vira o trabalho, sobe 3 correntinhas, volta, tudo de novo. Vai fazendo carreiras de idas e voltas pelo comprimento que você quiser, certo? A mesma coisa na manga. Caso você queira manga comprida até o punho, você só vai fazer carreiras circulares aqui, ó, repetindo o mesmo motivinho aqui, ó, tá? Repetindo aqui o espaço de uma correntinha e colocando ponto alto nos espaços de correntinhas que já temos, tá bom? Por quantas carreiras você preferir, tá bom? A minha ideia aqui é cardigan mesmo assim, curtinho, casaqueto, casaquinho, bolerinho, não sei como que... colete, tá? Mais curtinho mesmo. Então, eu vou parando por aqui. Mas, como eu falei pra vocês, vocês podem dar continuidade aumentando essa manga e aumentando aqui embaixo, tá bom? Agora, para o meu acabamento, gente, eu vou fazer um acabamento bem simples, bem curtinho, justamente porque eu estou com pouco fio aqui. Tá acabando meus fios, tá? Então, mas se você tem fios aí mais abundante, né, e quiser seguir o mesmo padrão aqui por mais umas 3 ou 4 carreiras, fica bem bonito também, tá bom? Então, vou entrar aqui na parte do leque. Vou amarrar aqui meus fios, como eu tenho feito, né, em todas as início de carreira. Desfiou aqui. Então, eu fiz um nozinho aqui, fiz um nozinho, tá? Vou introduzir a agulha no mesmo lugar e vou colocar uma correntinha, volto e faço um ponto baixo. Essa correntinha é só pra dar a altura do ponto baixo, ela não vai contar no final, tá? Agora, eu venho em cima do ponto alto e coloco ponto baixo. Em cima do ponto alto, ponto baixo. No espaço de correntinha, ponto baixo. Em cima do ponto, ponto baixo. Vou fazendo assim até chegar ali na altura do decote. Então, caminhei tudo aqui, ó, essa parte, cheguei aqui em cima, ó. Então, aqui eu tenho 3 correntes para altura do ponto alto e uma para espaço. Então, nessa uma para espaço, eu vou colocar um ponto baixo.
Agora, eu vou fazer uma correntinha e nesse mesmo lugar aqui, ó, eu vou abraçar esse ponto, colocando dois pontos baixos. Essa voltinha fica assim, mais bonitinha, tá? Ó. Agora, eu venho aqui, ó, abraçando esses pontos aqui, colocando um ponto baixo, mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, um ponto baixo. Eu tô colocando 2 pontos baixos para cada ponto, mas caso você ache que tenha necessidade de colocar mais, pode pôr. Agora, nesse aqui, ó, que é o último, para subir aqui a curvinha, eu vou fazer dessa forma, ó. Eu vou colocar um ponto baixo normal e o outro ponto baixo eu pego aqui o fio, mas eu não fecho ele. Aí, eu vou pegar aqui, esse aqui, vou introduzir a agulha dessa forma. Vou buscar o fio, como se eu fosse fazer um ponto baixo também, ó. E aí, eu vou fazer os 2 pontos juntos, ó. Aí, agora, eu venho aqui nesse espaço, coloco um ponto baixo. Venho no ponto, coloco ponto baixo. No espaço, ponto baixo. No ponto, ponto baixo. Aqui, ó, essa subidinha, ela fica bem quadradinha, tá vendo? Feito dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, vou dar continuidade, ó. Ponto baixo, em cima de ponto alto, ponto baixo, ponto baixo. Aí, aqui eu tenho 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui, ó, automaticamente eu tenho mais uma curvinha, né? Então, eu vou vir aqui nesse espacinho, vou pegar o ponto baixo e automaticamente eu já vou vir aqui abraçando esse ponto que está nessa posição aqui, ó. E vou pegar o ponto baixo e vou fazer os 2 juntos de novo, ó. E ajusto. Agora, eu vou trabalhar a parte das costas aqui, ó. Então, eu abraço, aqui é um ponto inteiro, né? Então, aqui cabe mais um pontinho baixo. Abraço esse próximo com 2 pontos baixos. O próximo, 2 pontos baixos. Vou fazendo dessa forma até eu chegar na quina para descer, tá? Quando chegar na quina para descer, eu vou repetir novamente aqui como que eu fiz, né, nesses cantinhos, pegando os 2 pontos baixos juntos. Mas eu volto com vocês. Trabalhei aqui, a parte das costas toda aqui, ó, bem certinho onde eu fiz a emenda, eu coloquei um ponto baixo aqui em cima também, tá? E agora, eu cheguei no último ponto alto nessa posição, e aí, eu já começo a descida aqui de novo do decote, ó. Aqui a parte de ombro, né? E aqui a parte que fica na frente. Então, eu vou pegar aqui, ó, um ponto baixo normal e o outro eu não fecho. E aí, eu já pego aqui, ó, nessa direção do leque aqui, ó, onde tem esse buraquinho que era leque. Eu vou introduzir a minha agulha ali, vou buscar o fio para fazer ponto baixo e faço esses 2 pontos baixos juntos. Ajusto. E agora, eu sigo colocando aqui, ó, são 3 pontos altos, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E embolou meu fio de novo. Gente do céu, é um desafio trabalhar com fios assim, tá? Então, vou fazer tudo aqui. Quando chegar aqui, ó, eu vou fazer igualzinho eu fiz do outro lado, tá? Eu vou chegar aqui em cima desse, não vou fechar e já vou pegar desse outro lado aqui e vou fechar os 2 juntos. Chegando aqui na pontinha para descer, eu vou colocar 2 pontos baixos, uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar. E aí, eu sigo em cima do ponto, ponto baixo, no espaço, ponto baixo, em cima do ponto, ponto baixo, e dou a volta na carreira todinha dessa forma.